do Lucas Folador, nesse episódio triste na cidade de Cacaulândia, envolvendo um ex-vereador. Agora, tem uma notícia boa para vocês. Boa não, excelente. Hoje, pela manhã, fui surpreendido com essa notícia muito agradável do ex-governador do estado de Rondônia, Daniel Pereira, que protocolou uma ação, ele mesmo vai falar sobre essa ação, mas uma ação que pode abençoar, ou vai abençoar em muito o estado de Rondônia, uma ação direta do governador, do governo do estado, ele quando governador do estado de Rondônia. Já está em nossos estúdios com a gente o Daniel Pereira, ex-governador do estado de Rondônia. Governador, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, prazer muito grande estar contigo. Obrigado aí pela oportunidade nessa manhã bonita aí, poder comunicar contigo e com teus ouvintes aí no centro do estado de Rondônia. Tá certo. Eu estou vendo aí como tricolor da Laranjeira, eu sou Botafogo, tá? Mas não vou parabenizar de cara pelo título da Libertadores, é o primeiro título e com muita maestria aí. Eu garanto que você ainda está comemorando, né? Com certeza, isso aqui, até porque nós sofremos pela última derrota do título durante 15 anos, desde 2008, então estamos comemorando sim. E registro aqui que eu estou torcendo pelo Botafogo, tá? Espero que o Fluminense faça parte dele amanhã para ajudar o Botafogo a garantir o título. O Fogão, pelo que tudo que fez ao longo do ano, merece o título. Daqui para frente, no resto do ano, exceto em dezembro, lá em Doha, eu sou Botafogo. Vamos junto. Tá bom, então. Obrigado. Vamos lá. Eu já te entrevistei em outras ocasiões, mas não era para essa plataforma Rondônia por Dentro. No Rondônia por Dentro, nós temos um costume de, quando é a primeira entrevista, a gente traçar fazer uma pergunta para todos os nossos entrevistados. O senhor é natural de onde? Como veio parar em Rondônia e como foi migrar para a política? Para a gente começar o nosso assunto, daqui a pouco a gente vai entrar no mérito aqui. É uma longa conversa. Então, eu sou paranaense, eu nasci numa cidade que a minha família foram os fundadores, no Paraná, chamado Campo Mourão, né? E eu fui trazido para Rondônia em 77 pelo meu pai, né? Meu pai, minha mãe, minha avó. E assim como minha família foram os primeiros colonos a morar em Campo Mourão, a cidade, inclusive tem uma avenida lá chamada Avenida Irmãos Pereira, em homenagem ao meu avô e aos meus tios-avós. Em Colorado, nós fizemos a mesma coisa. Se você pegar a parte urbana de Colorado, mais da metade da área urbana da cidade foi meu pai e meus tios que desmataram, né? Então, o destino deles é abrir cidades. Então, e a minha entrada para a política foi um fato casual, né? Eu sou servidor público desde os 16 para os 17 anos e acabei ganhando uma certa liderança na minha comunidade. Em 87, um amigo teve a ideia de reunir todo mundo que morava ao longo de duas escolas, que eram duas comunidades, uma eu dava aula, outra era um amigo, o professor Alfino, e reuniu tudo numa escola só, num domingo, para escolher um candidato a vereador. E eu fui na reunião, não para ser candidato, fui na reunião para abrir a escola, eu era o professor da escola, né, no domingo. Por incrível que pareça, eu estava, inclusive, com um cachumba pego da minha filha, que tinha aproximadamente 1 ano nessa data. Nem poder falar, eu podia, que estava com febre, e com o pescoço todo duro. Mas, dessa reunião, eu fui escolhido por uns 80% dos presentes para ser candidato a vereador. O resto da história você já conhece, né? Eu passei por um mandato de vereador lá em Cerejeira, depois fui deputado estadual 2 mandatos, fui primeiro suplente de deputado federal em 2002, aí o Confúcio mandou o PSB me consultar em 2014 se eu aceitava ser candidato a vice-governador, não tinha por que não aceitar, fui vice-governador e, prazerosamente, governador do estado de Rondônia também. Então, do ponto de vista político, é um pequeno resumo aí dessa circunstância. Verdade. E eu digo que de uma carreira vitoriosa. Agora, deixa eu te perguntar, agora, o senhor entrou com a ação, quando governador, entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal para pleitear, na verdade, minimizar o impacto de uma dívida que o governo tinha sobre o Banco Beron, né? E também, automaticamente, favorecer aqueles que foram transpostos, ou favorecer o Estado, para tirar dos ombros do Estado a questão aqueles que foram transpostos,
Fala para a gente da motivação desse processo que Vossa Excelência pleiteou no Supremo Tribunal Federal para favorecer o Estado de Rondônia. Bom, primeiro a gente fez esse trabalho em função do histórico nosso. O Confúcio, quando ele aceitou me ter como vice, ele podia estar cometendo um grande erro, porque eu sou fundador do Sintero, o maior sindicato dos servidores públicos do Estado, e fui presidente. Eu era, na época, eu fui vice-governador, eu era presidente do terceiro maior sindicato de servidor público federal do país, que é o Sintcef, aqui em Rondônia. Então, a gente tem uma vivência como servidor público e de dirigente classista. E quando nós chegamos no governo, nós detectamos, em que pese o Confúcio colocou mais de 4 mil servidores na Folha da União, e eu, num período curto de 8 meses que eu fui governador, nós colocamos 1.250 servidores. Mas o processo é muito lento e é proposital, né? A União não tem interesse em receber esses servidores, porque eles vão ter que pagar os servidores, é despesa, e ninguém gosta de receber despesa. Então, usa 1.001 truques para ir protelando, literalmente empurrando com a barriga. O que eu fiz, então? Falei, olha, nós temos 2 direitos a salvaguardar aqui. Primeiro direito, nós temos o direito de salvaguardar do servidor que entrou com requerimento. Existe um princípio na Constituição, que é são 2, na verdade, o princípio da eficiência e o princípio da celeridade. Você tem que dar, dentro da eficiência, você tem que fazer as coisas dentro de um determinado prazo, né? E os tribunais nossos, eles estabelecem entre 60, no máximo 90 dias, uma tomada de decisão. Não significa que tudo que você entrar pedindo para o Estado, ele tem que te dar. Ele tem que te dar uma resposta. Ele tem que dizer que sim ou não, mas fundamentar e te entregar dentro de um prazo razoável. Então, nós entramos nessa... O tempo tem que ser o suficiente para cumprir o rito, né? Perfeito, não mais... perfeito. Pronto, você matou a charada. Pois bem, diante disso, então, nós entramos preservando 2 direitos. Como sindicalista, como servidor público que sou, nós entramos para preservar, primeiro, o direito dos servidores que requereram e não tiveram, inclusive alguns até hoje ainda, os seus requerimentos apreciados. Isso é o item 1. E o item 2 é que, à medida que o governo demora, o governo continua pagando o servidor. Então, eu deduzi facilmente, falei, olha, se o Estado continua pagando o que a União deveria pagar, então a União está deixando de pagar. Então, vamos obrigar a União a fazer a devolução. Hoje, eu não sei exatamente os números de quantos servidores estão transpostos. Deve-se estar próximo da casa de uns 5.500 a 6.000 servidores. E todos esses servidores, o que demorou menos, demorou 5, 6 anos. E a União vai ter que fazer o ressarcimento para o Estado. A decisão do ministro Fachin, ela volta 5 anos no tempo, nós entramos em novembro de 2018, ela retroage até novembro de 2013. Então, todos que estavam com o requerimento em aberto, dezembro de 2013, até o momento que ele entrou em folha de pagamento da União, esse espaço aí de temporal vai ter que ser calculado individualmente, atualizar de acordo com a decisão do STF e fazer a devolução disso para o Estado. Bom, a União vai pegar dinheiro e vai mandar para o Estado? Bom, se a gente não devesse nada para a União, ela iria. Mas como o Estado tem dívida com a União, você faz um encontro de contas, né? Eu acho que, inclusive, já até mandei para a Assembleia Legislativa, para os 24 deputados estaduais, esse roteiro para a gente fazer, e quem sabe aí num prazo, se o governo for ágil, num prazo máximo de 6 meses, a gente tem 100% dos servidores com seus requerimentos deferidos ou indeferidos, aqueles que não tiverem condições de deferir, e nós teremos aí o fim do total ou de uma parcela muito expressiva da dívida pública do Estado de Rondônia. O que significa isso, só para quem está em casa nos vendo e nos ouvindo entender? O Estado de Rondônia gasta atualmente 6% de tudo que arrecada para pagar a dívida perante a União. Com essa lei lá em 2018, a gente pode ou reduzir esse percentual ou até mesmo zerá-lo. Então, é algo muito importante. Eu estou dizendo o seguinte, que essa ação judicial, essa vitória nossa no STF, é a maior vitória jurídica que o Estado de Rondônia já obteve ao longo de toda a sua existência. E é uma vitória coletiva, né? Uma vitória coletiva. Perfeito. Todo mundo ganha. Isso daí é um processo que... E outra. E nós não estamos falando só dessa geração. Porque quando eu fiz, também fui eu que fiz, substituindo o governador Confúcio, lá em 2018, nós fizemos a renegociação da dívida pública, dentre elas a do Beron.
Nós saímos de uma parcela de 25 milhões, nós trouxemos ela para 11. Então, todo mês, nós deixamos de gastar 14 milhões, né, ao longo de cada mês. Você multiplica isso por 12, depois por 48. Então, o governador Marco Rocha, no último período de 4 anos, ele teve uma folga de caixa de mais de 600 milhões de reais, que fui eu, como governador, que consegui articular para ele. Mas para ele, qualquer outro que fosse governador. É evidente que eu não fiz isso pensando na pessoa dele, fiz pensando no povo e quem é o governador naquele momento histórico. E agora, com essa vitória que nós obtivemos, ela vai além do que nós já fizemos e, com certeza, repito, se não liquidar na sua totalidade, vai com certeza reduzir de forma muito significativa a dívida do Estado, né? Então, uma vitória maiúscula aí que 5 anos depois que nós saímos do governo, nós estamos colhendo o resultado daquilo que nós plantamos. E mais, se não fosse feito nada, o teu neto, que não nasceu ainda, iria trabalhar para pagar a dívida do Beron e a dívida do Estado. Se as coisas for feitas de forma correta, como tem condições de ser feita, daqui uns 6 meses, no máximo 1 ano, nem você vai estar pagando mais dívida de Beron, quanto mais o seu neto. Então, uma conquista nossa aí para nossas gerações, presentes e futuras. Um governador, ele deve pensar na geração futura e não apenas na presente. Eu estou falando porque há um paradoxo quanto a isso. Quem ganhou a eleição, alguns dizem assim, ele deve pensar nos 4 anos, que ele só está pedindo para governar durante 4 anos. Ele não pode pensar em 8, em 10, em 12, porque o mandato só é de 4 anos. Mas existe ação como essa sua que ela pode reverberar para a próxima geração, Daniel. Tem um ditado, eu não sei de quem é, mas é muito interessante, que diz o seguinte, o político, ele pensa na próxima eleição, ou seja, ele só age pensando no dividendo eleitoral. E o estadista, ele pensa na próxima geração. Quando eu passei pelo governo, eu não tenho a pretensão de ser estadista, eu não me preocupei com a próxima eleição, tanto é que eu não fui candidato à reeleição. Agora, naquele curto período de prazo, eu procurei fazer tudo aquilo que fosse possível para ajudar a gente a ter bases para a gente buscar conquistas no futuro. E essa ação que nós estamos aqui comentando nesse momento, a ação civil ordinária 3193, ela é parte desse trabalho que nós fizemos, né, no sentido de garantir que resultados viessem para o futuro. Como outras ações simples que nós fizemos. Rondônia é o único estado do Brasil que 100% dos municípios, por exemplo, tem serviço de requerimento de identidade. Só tinha em 25. Quando eu assumi, eu deixei em 52. Junta comercial, que é muito importante para o nosso comércio, principalmente a micro e pequena empresa. Um empresáriozinho lá de Cabixi, ele tinha que abrir a empresa em Colorado. O empresário de Chupinguai, ele tinha que ir para Vilhena. Agora não, é tudo lá nos próprios municípios. Eu peguei com 12 municípios com junta comercial dentro do município e entreguei com 52. Então, são coisas assim, né? Você pensar em algo que, evidentemente, traz resultados imediatos, mas que também possa ser colhidos frutos no futuro, como foi esse que nós fizemos aí. E fico feliz por fazer parte desse seleto grupo que se preocupa mais com o futuro do coletivo do que o próprio futuro da eleição que está ali pela frente. Bom, eu tenho mais pergunta para ti, mas deixa eu só atender aqui. Vereador Índio Márcio, de Alta Floresta, falou: a paz de Jesus, a paz de Josué, um abraço para o grande Daniel Pereira. Ele é vereador na cidade de Alta Floresta. Índio Márcio. Grande amigo, Índio Márcio. Um abraço para você, para toda a Câmara de Vereadores aí de Alta Floresta e para toda a população de Alta Floresta também. Alta Floresta é um município muito querido e a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a gente tem boas sintonias, inclusive agora pelo Sebrae fizemos alguns trabalhos juntos lá. Grande abraço para ti, meu irmão, e para toda a comunidade aí de Alta Floresta. Bom, aqui, Chácara Recanto da Paz, é o Claudemir, falou que está na escuta. Um abraço. Vereador Aldemiro Leandro Pereira, é o Demizinho, em Alvorada do Oeste, falou: bom dia, meu amigo Daniel Pereira, grande líder do nosso estado e fez um bom mandato de governador. Obrigado, Demizinho. Vindo de alguém que tem o sobrenome Pereira, parece coisa de família, né, irmão? Um abraço aí para você, obrigado pelo carinho e transmita aí um abraço a todos os nossos queridos amigos aí de Alvorada. Eu não tinha olhado por esse lado do sobrenome, não, mas vamos lá. Valdemar Tavares. Valdemar Tavares é pastor da Igreja Metodista, está aqui dando um bom dia para a gente também, acompanhando nossa programação. Valdemar, aqui do Trabalho Social, inclusive essa camiseta que estou
acompanhando aqui foi feito por ele da Igreja Metodista, e ele nos convidou para fazer parte desse projeto social. Nós fizemos parte por um tempo. Um abraço aí ao nosso querido pastor Valdemar. Tenha um bom dia e que Deus consiga nos abençoar. Não só nós que estamos aqui em Rondônia, mas o mundo todo, principalmente nesse canto aí onde o cristianismo nasceu e até agora a incompreensão é muito grande e as pessoas estão morrendo dos dois lados, e principalmente crianças e pessoas inocentes. E as nossas orações sejam no sentido de restabelecer a paz naquele canto, porque todo mundo tem direito de vida plena e viver em sossego e na paz. Então, que a gente consiga elevar os nossos melhores pensamentos nesse sentido. Bom, Daniel, Vossa Excelência, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência o seguinte: o exemplo do Tavares. Vamos tirar esse negócio de Vossa Excelência. Vossa Excelência não está no cargo, mas o ex-governador ele não deixa de ser excelente, porque exerceu um cargo de excelência, e principalmente falando dessa ação de hoje, foi uma ação excelente que faz jus à dignidade do cargo e da excelência ao cargo que Vossa Excelência obteve. E eu sei que muita modéstia da sua parte, sempre foi uma pessoa muito tranquila quanto a isso, sempre abriu mão das formalidades, mas é nesse sentido que eu gosto de permanecer com muito carinho. Dizer o seguinte: no caso do Tavares, ele pertenceu ao quadro da União, trabalhou por um período curto lá, mas trabalhou um ano mais ou menos, até antes, ele entra naquela questão da transposição. Mas existe uma lei que está sendo aprovada, e agora está no Senado Federal, foi aprovada na Câmara, e agora acho que está com o número 30. Foi no Senado, 07, e agora 47, me falha a memória, no Senado Federal. Perfeito. Que regulariza a questão da transposição. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor acha que isso vai avançar? Porque há uma expectativa muito grande por parte daquelas pessoas que ainda não foram alcançados. Qual é a sua visão quanto a esse projeto de lei? Qual é o sentimento que tem, principalmente com o senhor que acompanha de perto a luta dos sindicatos, dos sindicalistas? Então, é difícil você se referir à chamada casuística, né, à individualidade de cada situação. O que nós temos é conhecimento de uma questão de ordem coletiva, que quando foi aprovada a emenda constitucional, tanto a emenda constitucional 60 como a emenda constitucional 79, que é de 2009 e 2014, elas estabeleceram regras de reconhecer direitos a Roraima e Amapá por 10 anos, depois de criado o Estado. E aqui em Rondônia isso foi aplicado só até março de 87. Então você pega, nós fomos criados em 81, março de 87, então dali 6 anos e pouquinho, né? Então, comparando com Roraima e com Amapá, nós temos ainda o direito de pelo menos mais 3 anos e meio. Então essa nova emenda constitucional, ela corrige essa distorção, né? Dá à Rondônia o mesmo tratamento que foi dado a Roraima e Amapá. Isso é princípio da isonomia, beleza. Agora, individualmente, a gente tem muitas situações que você só pode ter uma análise concreta quando você pega o caso. Por exemplo, vou citar aqui, eu tenho um irmão que ele foi contratado como professor, eu só tenho um irmão, ele foi contratado como professor em 89. Ele me substituiu na escola que eu dava aula na área rural. Só que quando ele entrou, ele era seletista, regime CLT. Mas ele rapidamente pegou e fez o curso do Logos 2, que o equiparou ao magistério. Aí ele fez o concurso para o Estado e passou a ser, no caso, ele passou a ser professor estatutário. Olha só, ele era leigo, ele estudou, ele passou no concurso, passou a ser estatutário. Mas ele não parou aí, ele correu atrás e ele fez uma graduação, ele é licenciado, desde 95, ele é licenciado em matemática pela Universidade Federal de Rondônia, com pós-graduação. Moral da história. O meu irmão, provavelmente, o processo dele, vão dizer que ele quebrou a continuidade da prestação de serviço dele para o Estado. Então, cada caso é um caso em concreto que você tem que analisar. Então, é difícil você dar opinião. Agora, você pode falar de uma situação geral. Se ficar demonstrado que o servidor ele não teve perda de vínculo, que não teve quebra desse vínculo, está garantido o direito de transposição dele ou dela, né? Agora, você tem que ver caso a caso. Cada situação é uma situação e a maioria delas são ajustáveis, vamos chamar assim, do ponto de vista administrativo. E algumas, infelizmente, não tem como. Mas, como advogado e como dirigente sindical também,
eu não desanimo ninguém. A gente só termina a guerra quando luta a última batalha e ela é perdida. E enquanto, como diz os gaúchos, não está morto quem peleia, tio. Então, vamos embora, vamos para frente. Verdade. Olha, eu quero aqui, não quero te envolver em polêmica, não. Eu quero apenas o senhor com a cabeça de um homem visionário na vida pública, e eu queria que o senhor nos desse uma opinião. Recentemente, houve aí uma questão não só estadual, existe uma reforma tributária que foi aprovada a nível nacional e houve uma reforma tributária a nível estadual. Como é que o senhor enxerga esse cenário? O senhor acha que esse é um mal necessário? O senhor acha que poderia ter tido outras medidas, ao seu ver, com a cabeça de quem já governou o Estado? Bom, é claro que como eu não estou governador hoje, eu não detenho todas as informações que o governador detém, ele e a equipe técnica dele. Eu tenho que falar daquilo que a gente conhece ao longo da história. Primeiro, o governo federal, a reforma tributária é uma demanda da sociedade civil brasileira, né? A partir de um projeto apresentado em 2019, o governo atual fez uma série de medidas e estão conseguindo avançar isso. Reformar o sistema tributário brasileiro é uma necessidade. Você tem mais de 30 tributos, às vezes as empresas gastam mais no setor de controle do que propriamente dito na sua atividade fim. E o Estado, e quando eu digo Estado, é municípios, Estado e União, ele gasta uma fortuna para ficar investigando muitos tributos que nem sequer, às vezes, paga aquilo pelo qual ele é criado. Então, é preciso, sim, fazer uma reforma tributária. E nós fomos pegos de surpresa aqui no estado de Rondônia com esse discurso de que a reforma vai fazer a gente perder receita. Mas qual reforma? A reforma não foi aprovada ainda. Nós tivemos uma reforma encaminhada no Senado, mas essa reforma ainda vai muito longe para ser aprovada. Qualquer tipo de perda, qualquer tipo de distorção tem que ser discutido lá dentro do Congresso Nacional, que é o local competente para isso. A meu ver, o governo do estado de Rondônia, e aí eu falo com conhecimento de causa, não tinha nem um motivo para aumentar um centavo sequer de arrecadação, de aumentar de receita, de CMS. Vou explicar por quê. O ano passado, dentro de um processo eleitoral, inclusive dos quais eu fui candidato, o atual governador, o governador Marco Rocha, reduziu tributos dentro do processo eleitoral. Olha só, isso tem menos de um ano. Ele reduziu tributos dentro do processo eleitoral. No primeiro semestre desse ano, o governador Marco Rocha e sua equipe, eles perdoaram a dívida de bilhões de grandes devedores para o estado de Rondônia. O governador Cassol, com quem eu conversei essa semana a respeito desse assunto, quando ele foi governador, que estava em construção as usinas, ele e a equipe dele identificaram uma série de desvios de natureza tributárias que estava sendo cometido aqui, contrário aos interesses de Rondônia. Ele mandou a Secretaria de Fazenda autuar esse povo todo. Nós teríamos aí algo em torno de 3 bilhões de reais para receber. O Estado fez concessão de vantagem de até 90% de abatimento que essas empresas devem para o Estado de Rondônia. Então é estranho. Eu deixo de cobrar imposto no período eleitoral, eu dou isenção fiscal para grandes devedores do Estado de Rondônia e, ato contínuo, mando um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para criar aumento de ICMS. Isso é contraditório. Alguém tinha que questionar isso. Vamos olhar pelos indicadores. Folha de pagamento. O estado de Rondônia hoje está gastando em torno de 38%, 39% do que arrecada com folha de pagamento. Nós gastamos 6% do que arrecadamos com pagamento de dívida. Nós não temos necessidade de fazer aumento de ICMS, é injustificado. Ou seja, pelas razões que ele apresentou, e eu não vi nenhuma razão prática para isso, o governador se perdeu nas contas públicas e aí quer fazer a compensação disso, fazendo todo mundo pagar pela falta de habilidade deles de conduzir a vida pública. Para encerrar essa situação, eu vou citar 3 governadores que administraram o Estado em momento difícil. O Piana. O Piana entregou o Estado, era o segundo governador eleito, ele entregou o Estado para o Raup com 3 folhas de pagamento atrasado. O Piana não aumentou o tributo para pagar a folha de pagamento. O Raup recebeu e entregou para o Bianco com 3 folhas de pagamento atrasado.
o Raup não aumentou o ICMS para pagar essas 3 folhas de pagamento atrasado. O Bianco pegou as 3 folhas de pagamento atrasado, se envolveu num negócio que foi um desastre do ponto de vista político para ele, um governador, uma pessoa muito querida, que eu tenho muito apreço, e ele pagou um preço muito alto por isso. Mas ele pagou o preço pessoal, mas não impôs ao povo de Rondônia o aumento de ICMS para pagar as folhas de pagamento. Você notou que 3 governadores que passaram por situações extremamente difíceis pagaram o preço político por isso, tanto o Piana, quanto o Raup, quanto o Bianco, mas não aumentaram o tributo para compensar e pagar essas dívidas? Eles tinham dívida para pagar, seria justificado se o fizesse. O atual governador não tem motivo para aumentar 1 milímetro, 1 centímetro, qualquer que seja, com relação ao ICMS. Portanto, esse aumento de ICMS é um absurdo, né? É injusto com a população de Rondônia, e eu, que já fui deputado estadual também, tenho externado isso para os deputados, eu fico perplexo com a maneira como a Assembleia Legislativa conduziu essa matéria, né? Jamais esse aumento poderia ser concedido, a não ser que o governo tenha justificativas que até agora a sociedade civil desconhece, porque eu me considero um cara bem informado, não tenho a mínima ideia por que eles aumentaram esse ICMS. Mas, quem sabe eles têm uma justificativa e aproveitam a oportunidade no teu programa e venha trazer para a gente. Resumo é isso, né? Não tem motivo para... Conforme historicamente demonstrei, não tem motivo para ter esse aumento. Nem o governador tomar a iniciativa e muito menos ainda a Assembleia aprovar esse projeto aí em algo, acho que demorou 2,5 minutos por aí, a aprovação de um projeto tão importante que tira dinheiro de todo mundo, de mamanda caducando, das crianças, desde do que você vai comprar para uma criança, lá uma fralda que você vai comprar para a criança, ela já está pagando tributo desse negócio, né? Então, um absurdo e não tinha necessidade disso. Bom, dizer que, quanto aos governadores que o senhor citou, eu queria, na verdade, se eu puder, eu ainda quero contar a história de todos, pelo menos parte da história de todos eles aqui no nosso canal, seria para mim uma honra muito grande. Deles, o Bianco é alguém que eu acredito que teve coragem, de todos os governadores desses que você citou, tanto o Piana, quanto o Raup, quanto o Bianco, foi o que teve coragem de cumprir a recomendação do Tribunal de Contas, que é quando aperta, mandar embora. E ele acabou mandando embora, eu digo, para não sacrificar todo o Estado, sacrificou 10 mil servidores públicos, que lhe custou, eu diria, uma mancha na sua carreira tão brilhante que ele tinha de política, né, Daniel? Concordo contigo. E sobre a tua aí, se você entrevistar todos os governadores... eu passo para ti com muita satisfação o contato da doutora Janilene Vasconcelos, que foi a vice-governadora do saudoso Teixeirão. Aí o Teixeira já é falecido, o professor Angelinha é falecido, o Jerônimo é falecido, mas o Horácio Muniz, que era o vice, está vivo, passo o contato dele para você. Aí veio o Piana, tem o contato dele, aí veio o Assis Canuto, passo o contato dele para você, também é uma biografia muito boa aí de Ji-Paraná, instalação do INCRA no estado de Rondônia. Aí a gente tem o governador Raup e o vice Aparício. Aí a gente tem o Piana e o Miguel de Souza, Bianco e Miguel de Souza. Aí a gente tem Cassol e Odaísa, depois a gente tem Cassol e Caúla. Aí você tem Confúcio e o seu Ayrton, e aí você tem o Confúcio e eu. Vou mandar o contato de todo mundo para você, e se você falar que você vai entrevistar esses caras, se você quiser, eu ainda participo da entrevista de cada um, porque eu tenho um pouco de... Eu estou escrevendo um livro sobre a história de cada um deles. Bom, então vamos combinar assim. Não só o contato, como você entra em contato, convence eles para a gente fazer esse bate-bola junto aqui. Dividir essa tela, para mim, vai ser uma honra imensa poder deixar registrada a história deles e a gente fazer de forma... O que eu falei aqui não é responsabilizando ninguém. Eu disse que o remédio amargo que o Bianco tomou é algo que nem todo governador quer tomar. Inclusive porque a recomendação do Tribunal de Contas é essa. Se você inchou sua folha, manda embora aos portariados, e se os portariados não for suficiente, começa a mandar os concursados mais novos dos concursados. Josué, nós temos a história de Rondônia, sempre você pode dividir no antes e o depois, né? E nós podemos dividir a história de Rondônia antes e depois do governo do Bianco. Até o governo Bianco, o estado de Rondônia não dava conta de pagar dentro do mês a folha de pagamento dos seus servidores.
A partir do governo do Bianco, principalmente a partir de 2003, nós conseguimos resolver isso. Hoje o estado de Rondônia, eu, por exemplo, quando passei pelo governo, eu paguei o 13º dos servidores ativos e inativos dia 30 de novembro. E o salário de dezembro, dos ativos e inativos, eu paguei dia 15 de dezembro. Isso nem por sonho os governadores do passado podiam fazer, né? Nós tivemos condições de fazer. Eu fiz por compromisso com os servidores, mas evidentemente o Estado tinha caixa para isso. Se eu tivesse no lugar do Bianco, do Piana ou do Ralph, eu não teria feito, porque eu não sou melhor que eles, né? Então a gente tem que se colocar nas dificuldades que a pessoa está vivendo na época. Então eu tenho sempre que eu tenho oportunidade, eu não... Claro que todos nós somos seres humanos, nós erramos todos os dias. Só que nessa entrevista aqui ainda deve ter errado umas 10 vezes aqui, pelo menos. Mas é próprio do ser humano isso. Mas a gente tem que ressaltar aquilo que foi feito, a grandeza do que foi enfrentado, os problemas que nós tivemos, né? E eu consigo listar, para cada governador que passou, a dupla governador e vice, eu consigo listar fatos importantes que todos esses governadores fizeram, né? Por exemplo, o Bianco, nós estamos falando aqui, né? Se você for discutir o lado ruim, você vai falar essa questão das demissões. De fato, impactou muita gente. Eu, inclusive, era deputado na época, vim para dentro da Assembleia para buscar uma solução para ajudar os servidores, né? Mas o Bianco é o cara que implantou o Idaron em Rondônia. E sem Idaron, Rondônia não existe economicamente, né? Olha só que grandeza. O Ralph, que vivia essa dificuldade toda financeira, ele fez a construção da parceria com o Grupo Maggi, que viabilizou a agricultura em Rondônia. Não tinha agricultura, era só agricultura de subsistência até o governo dele. Depois que o Grupo Maggi fez a parceria e passou a trazer a produção agrícola do oeste do Mato Grosso para cá, que viabilizou a nossa, né? Vamos ao Piana. O estado de Rondônia vivia a escuridão. Foi no governo do Piana que foi estendido o linhão de Porto Velho, aqui da usina de Samuel, até Cacoal. Então, cada governador tem uma grande conquista. A gente precisa saber, historicamente, levantar e valorizar isso. Então, é nesse sentido que essas entrevistas, se eles toparem, vai ser muito importante. Que bom. E a gente pode fazer, inclusive, cada sábado, fazer uma, que é para a população tomar gosto aí, conhecer melhor a própria história do estado de Rondônia. É bom, eu já vou anunciar na semana toda que sábado a gente está aqui. E aí eu digo, estará aqui. Vamos alinhar essa ideia. Eu digo que eu deixo o sábado justamente para essas situações. E para o teu livro vai colher também alguns material nesse sentido. A gente pode divulgar depois o livro aqui também. Enfim, a gente está à disposição. Esse canal, o objetivo desse canal, governador, é justamente discutir política pública. É tanto que eu ouço aqui o vereador, eu ouço o prefeito, eu ouço o deputado, eu ouço todos eles. Porque o meu objetivo não é apoiar ninguém politicamente. O meu objetivo aqui é que a sociedade futura, igual o senhor pensou no futuro, a futura geração, se quiser ser um político de qualidade, ele ouvindo o nosso material, ele vai ouvir a sua opinião, a opinião do outro governador, do outro. E eu achei agora a tua fala muito honrosa quanto à questão de que se eu tivesse naquele tempo, talvez a atitude seria a mesma, ou seja, era o que dava para fazer naquele momento. Eu não tenho por que querer ser, eu não tenho por que achar que eu sou melhor do que os outros. Cada um tem seu momento, cada um tem sua cruz, cada um tem seu peso para carregar no momento que você está. Eu, por exemplo, assumi, e não é por culpa do governador Confúcio, que é uma pessoa maravilhosa, mas a CAERD estava com um problema grave. A CAERD, quando eu assumi, estava com o setor estava com 4 meses de pagamento atrasado. Eu não coloquei um copo d'água lá, e quando foi em dezembro, estava tudo pago. O que eu fiz? Bom, aí é outra história. Aí já é consultoria do que foi que a gente fez. Mas nós fizemos, né? Nós fizemos. E com certeza é um caso que eu posso utilizar como um caso de como é que você motiva um pessoal que está... E o que a gente fez foi simples. Eu sentei com a empresa e falei, olha, sempre olharam para essa empresa tentando tirar dela o que ela não tem. Eu não quero tirar um copo d'água dela. Agora, também não tem condições de colocar um copo d'água. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para a gente equilibrar esse negócio e pagar o salário dos servidores? Aí os próprios servidores me deram a seguinte ideia. Bom, primeiro nós vamos cortar tudo que nós puder de despesa desnecessária. Cortou tudo, né? A começar por CDS, que tinha de gente que era só encostado lá, que não trabalhava. Cortou tudo. Né? E aí vamos fazer o seguinte, bom, mas a empresa tem muitos valores que não estão sendo cobrados, ou que está deixando de ser cobrado, ou que não foi, porque o serviço já foi prestado, não foi cobrado. Então vamos atrás. Moral da história, fizeram essas duas ações, melhoraram a capacidade de entrega
e de recebimento e cortaram tudo que tinha de despesa desnecessária. Deu certo. Quando foi o final do ano, estava tudo pago. 13º, férias, né? E os salários do mês. Em 8 meses, nós pagamos 13 folhas de pagamento e meio dos servidores da CAERD. E não fizemos milagre e não foi demitido nenhum servidor. Foi, sim, cortado CDS de gente que não trabalhava lá dentro da CAERD, portanto, não fez falta nenhuma para a sociedade. Aliás, nunca fez falta nenhuma para a sociedade. Repita-se, se todos os governadores que administraram o Estado, aí sim, aí eu vou ponderar algo que é diferente. Se todos os governadores que passaram pelo Estado tivessem olhado para a CAERD do jeito que eu olhei, a CAERD era a melhor empresa pública de água e esgoto do país. Dava para disputar com a Inglaterra. Mas aí, sem falsa modéstia, não fui eu o governador ao longo de todo esse período. Tá certo. Daniel, eu quero te agradecer, dizer que vai ser uma honra poder, nos sábados, como o senhor já citou aqui, a gente poder reunir esse bate-papo com os ex-governadores de Rondônia, ele colocar um pouquinho da sua história e a gente, de forma muito respeitosa, poder registrar isso, porque eu não vejo isso registrado em vídeo, e a gente poder registrar isso em vídeo também. Claro que você vai transcorrer isso também no seu livro e tudo mais, mas vou deixar o senhor responsável por essa agenda, com esse convite, tá bom? Com certeza, vamos fazer isso junto. Deixa eu aproveitar, eu vou ver se eu consigo aqui, no período que eu fui governador, eu gosto muito da história do Estado, porque quando você não conhece a sua história, quem não conhece o seu passado não sabe para onde vai no futuro. Verdade. Então, eu ajudei a publicar um livro inédito, que é um livro sobre conta a história do Teixeirão, que na verdade é a instalação do Estado de Rondônia, e um livro que conta a história da BR-364, que é a porta de entrada da maioria de nós ao Estado de Rondônia. Ou o cara veio de barco, ou veio de avião, ou veio pela BR-364. Eu, por exemplo, minha família, viemos todos pela BR-364. Eu vou conseguir esses livros digitais e vou mandar para você. E aí, quem participar do programa, você pode mandar para as pessoas. Quem tiver facilidade para ler por meio digital vai ter essas duas ferramentas de leitura, né? E por fim, vamos aproveitar também esse momento histórico que a gente está vivendo. Olha só, nós tivemos um aumento de ICMS que não era necessário. Mas, uma semana depois, vem uma notícia de algo que pode eliminar nos próximos 6 meses, no máximo um ano, de pelo menos 6% daquilo que nós arrecadamos que está comprometido com dívida. Então, nós podemos sim começar, a partir de hoje, no teu programa, uma campanha para que seja revogados o restante daquilo que foi concedido como aumento de ICMS, porque é injustificável. E você, Josué, com tua liderança, com teu prestígio, você poderia chamar os seus colegas da área de comunicação, o Fábio Camilo, essa galera toda que está aí pelo estado afora fazendo rádio, e os outros veículos também, e puxar uma campanha nesse sentido. Aumento de ICMS, não, porque não tinha necessidade, e agora, com essa ação judicial que nós ganhamos, tem menos necessidade ainda. Tá bom, querido? Um abraço grande aí, e obrigado aí pelo carinho, e vamos embora tocar esse projeto de entrevistar aí todas as governadoras, vice-governadoras, governadores, vice-governadores, e para que a nossa juventude possa conhecer um pouco mais da história do Estado de Rondônia. Uma oportunidade muito boa. Tá certo. Obrigado, Daniel. Eu digo que no encabeçar, ou quem encabeçar, nós vamos aqui engrossar o caldo. Fica tranquilo, porque uma vez criada a campanha, nós daremos total apoio, total publicidade aqui, tá bom? Beleza. Eu também, eu acompanhei o seu trabalho no Sebrae e eu sei também da sua competência, da sua capacidade e a sua humildade em nos atender de pronto também ao nosso convite participar aqui. Eu deixo para suas considerações finais, algo mais você precisa acrescentar. Agradeço aí a oportunidade. Diga-se de passagem, Josué, você é o primeiro programa de rádio que eu estou participando 1 ano depois de ter participado das eleições. Então, eu participei da eleição e a nossa proposta não foi recebida na intensidade que nós queríamos, talvez não tivemos nem oportunidade de levar essa proposta para a sociedade. Então, eu falei, bom, eu vou ficar martelando aí, batendo, enfim. Achei por bem tirar um período de reclusão. Eu falei, a hora que tiver um bom motivo para
vir novamente à imprensa, eu faço. E agora acho que essa emenda constitucional aí, que essa ação civil ordinária, a maior ação judicial que alguém já moveu no estado de Rondônia, com êxito, eu achei que era um momento oportuno de fazê-lo. E aí vai surgindo outras ideias, outros projetos e assim por diante. E obrigado pelo carinho. Mas só lembrando, o senhor falou da questão de anonimato, mas o senhor não está tão no anonimato, não, porque em Porto Velho, o seu nome surgiu lá como das pretensões. Tá descarregando o celular dele? Está descarregando aí. Estou tentando ajustar aqui. Tá. Eu estou dizendo aqui que o senhor falou do anonimato, só que em Porto Velho, eu vi numa pesquisa recente de candidatura para prefeito que o seu nome apareceu lá também como avaliado lá. Pois é, eu sou morador de Porto Velho já há quase 30 anos, né? Uhum. Mas isso é só especulação mesmo. Eu não tenho pretensões. Uma curiosidade. Se eu tivesse pretensão de ser candidato a prefeito, o atual prefeito de Porto Velho provavelmente seria eu. E eu explico. Uhum. O prefeito Hildon, ele não queria, que é o atual prefeito de Porto Velho, por sinal faz um belíssimo trabalho. Estou te ouvindo aqui. A bateria está acabando? Estou te ouvindo. Falando com o ex-governador Daniel Pereira, acho que a bateria dele está acabando. Ele acabou ficando sem sinal. A bateria do seu celular. Bom, a gente também já parte para a conclusão, para aguardar se ele for voltar aqui, né? De repente, se ele for voltar, a gente fica no aguardo. Vou tirar de tela aqui, vou ficar aguardando, ver se o Daniel consegue voltar. Eu estava falando justamente porque o nome do Daniel Pereira, o ex-governador, surgiu na pesquisa em Porto Velho, né? Para ver que, mesmo no anonimato, as pessoas não